Deixa eu contar uma história para vocês. É uma das minhas vivências. Eu tenho 2 filhas e a diferença de idade entre uma e outra é de 1 ano e meio. E nem sempre eu estudei sobre saúde mental, nem sempre eu busquei informações sobre a construção de uma criança. Eu costumo dizer que nós construímos pessoas, nós como pais, e mesmo nós como familiares, nós construímos pessoas. E a nossa forma de ajudar nessa construção, embora não pareça, é o nosso comportamento. Aquilo que nós fazemos vai impactar as crianças que estão ao nosso redor, principalmente aquelas que convivem conosco durante todo o dia em nossa casa, que são os nossos filhos. Então, eu tive minha primeira filha aos 28 anos e a segunda aos 29. Demorei um pouquinho porque eu não conseguia engravidar. E a minha filha mais velha sempre foi muito esperta. E aí, quando eu engravidei, ela já achou que o neném era dela e eu já comecei a fazer essa introdução, apesar de não ter o conhecimento que eu tenho hoje. E um dia, depois que a outra já estava maiorzinha, a mais nova estava maiorzinha, e as duas conversavam muito. Elas eram muito espertas, elas despertavam atenção por onde elas passavam. Porque, apesar de ser muito pequenas, elas conversavam muito e durante o tempo todo como se fossem as melhores amigas. E aí um dia eu estava muito irritada, muito nervosa, muitas coisas acontecendo. Eu gritei com a mais velha e ela estava pertinho de mim. Quando ela chegou por trás, ela estava fazendo alguma coisa, não sei o que estava acontecendo, ela era muito pequenininha. E eu gritei com ela. Depois que eu gritei, que eu percebi que ela ficou assim, eu não tinha esse costume de gritar com elas quando elas eram pequenas, mesmo se eu estivesse muito estressada. Quando foi no outro dia, elas estavam brincando, a pequenininha fez alguma coisa que ela não gostou, ela gritou com a pequenininha igual eu gritei com ela. Aí eu percebi que ela estava repetindo aquilo que eu fiz num dia anterior com ela. Então eu tomei uma decisão. Se eu influencio assim, então eu vou iniciar comportamentos que favoreçam a construção das minhas filhas, para que elas sejam construídas como pessoas dóceis, sem o costume de gritar, e que o meu impacto na vida delas seja bom. É claro que a gente não consegue fazer isso 100% das vezes, mas nós como adultos, como a pessoa adulta da relação, do relacionamento, somos nós quem temos que verificar cada ponto dessa construção para ver como nós podemos fazer da melhor forma, porque nós estamos construindo pessoas. As rotinas do bebê, elas se iniciam na gestação. Nós precisamos criar essas rotinas desde quando o bebê está dentro do nosso ventre. Como eu já falei também antes, não adianta maratonar série e depois querer que o bebê durma bem de madrugada. Já é um costume dos bebês acordarem para mamar por causa da livre demanda. O seu corpo ainda não desacelera em determinados horários, você está criando uma rotina inadequada para você e para o seu bebê, para a sua família, para a sua casa. Vocês em casa têm a responsabilidade de construir. Não é assim, nasceu, vai crescendo, se a gente faz isso, vai resolvendo à medida que o problema vai aparecendo. Não é assim, é mentira. A gente tem que ter estratégia para cuidar dessas crianças, para construí-las da melhor forma. E essas estratégias já devem ser planejadas desde a gestação, junto com as pessoas da casa, com o companheiro, com a companheira, com a mãe, com a avó. Todo mundo deve estar ajustado nisso, para construir uma pessoa mais saudável. Ele vai ser um adulto, essa criança vai ser um adulto. Que ela tenha na construção dela uma base sólida e detalhes saudáveis, para que essa construção seja uma construção forte, que não sucumba ao menor problema e que gere para ela
menos transtornos emocionais e mentais na vida adulta. Nós somos sim responsáveis por essa construção. Eu quero convidar vocês a pensar um pouquinho na construção do seu bebê. Ah, e dá para mudar a minha? Dá para mudar a sua também. Porque se o seu impacto, se o que você é, se o que você faz e vai impactar essa criança, então se você mudar, os impactos vão ser positivos. Ok?